Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, bênção de Deus, que alegria estar aqui com os irmãos. Eu quero aproveitar esse momento, convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo de número 18, a partir do versículo 21. Mateus 18, e versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, ser generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Ser generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar a seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Queridos, Jesus, ele está mais uma vez na Galileia. A Galileia foi palco de grandes sermões de Jesus, e foi ali às margens do mar da Galileia onde Jesus nos trouxe muitas instruções de cunho doutrinário que são fundamentais para a base e a sustentação da nossa fé. E aqui Jesus mais uma vez está diante do mar da Galileia, acompanhado dos seus discípulos e muito, obviamente, de uma multidão que o seguia. E ele é abordado e interrogado a responder quem seria o maior no reino dos céus, tendo em vista o fato de que Jesus já vinha falando sobre esse reino, já há alguns dias mencionando sobre a importância de levar a sério o reino que Deus preparou para todos aqueles que nele crê. E tendo em vista uma ótica de reino físico, as pessoas que estavam caminhando com Jesus tinham interesse de saber como funcionaria a hierarquia desse reino. Você pode encontrar, inclusive, aquela mãe que procura Jesus para dizer: Jesus, permita que meu filho sente lá à tua direita no teu reino. Eles tinham uma visão de reino, uma monarquia, mas baseada nos reinos que eles estavam acostumados a ver. Mas vale ressaltar que o reino que Jesus prega não é um reino humano, não é um reino físico, não é um reino corruptível, é um reino imutável, é um reino eterno, é um reino onde a traça e a ferrugem não consomem. É sobre esse reino que Jesus estava se referindo. E quando ele é abordado e questionado para saber quem seria o maior no reino dos céus, e essa pergunta não diz respeito à influência da pessoa, a resposta que Jesus dá a essa pergunta, não diz respeito à influência de alguém neste reino, mas sim das características que alguma pessoa deve ter
para então entrar nesse reino, para possuir esse reino, para pertencer a esse reino. E entre tantas características apresentadas por Jesus, Jesus faz menção do perdão. E é sobre esse tema que eu desejo pregar nessa noite uma palavra para os irmãos. Quando o pastor William conversou comigo para estar aqui, eu fui orar ao Senhor. E Deus me deu um tema. E o tema para essa mensagem chama-se Perdoados para perdoar. Repita comigo: perdoados para perdoar. Glória a Deus. O perdão, ele é divino. O perdão, ele está em todas as passagens bíblicas, em todos os 66 livros da Bíblia, nós encontramos alguma referência direta ou indireta à prática do perdão. E Jesus, quando está respondendo a esse questionamento de quem seria o maior no reino dos céus, uma das características é a característica de ser um excelente, um exímio perdoador. Jesus faz referência, por exemplo, quando ele diz no versículo 15, que se algum irmão pecar contra ti ou te aborrecer, você deve procurar essa pessoa com o intuito de promover a paz. Por isso que a bem-aventurança diz que bem-aventurados são os pacificadores. A pacificação só vem através do perdão. Jesus, no seu discurso, na sua orientação ministerial, ele nos ensina que a prática do perdão deve ser uma primícia em nossas vidas. E Pedro, ouvindo essas informações, ouvindo esta resposta direta de Jesus, ele aborda Jesus e faz uma segunda pergunta. E a segunda pergunta de Pedro para Jesus nada mais é do que uma pergunta afirmativa. A pergunta de Pedro, na verdade, era uma busca, uma tentativa de mostrar uma qualidade sua. Porque observe a pergunta que Pedro faz a Jesus: Jesus, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro era um homem ambientalizado com a cultura da época. E naquela cultura havia uma tradição rabínica que dizia que um homem poderia perdoar o seu irmão, alguém que lhe aborrecesse, até 3 vezes. E a título de informação, o texto não diz que era no dia, apenas deixa uma quantidade. Então, nessa cultura, perdoar um irmão tinha um número padrão de 3. 3 vezes era o número suficiente que alguém poderia liberar perdão ao seu irmão, seguindo as orientações dessa tradição rabínica. Pedro, sabendo disso, faz uma pergunta para Jesus, como quem querendo surpreender o mestre, dizendo: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Ele usa o número da perfeição para mostrar qualidade, como quem dizendo: Jesus, eu sei que as tradições diz que o número de vezes que eu devo perdoar é 3, mas eu quero ir além. Será que até 7 vezes eu devo perdoar meu irmão? Qual foi a reação de Pedro quando Jesus lhe responde: não digo apenas 7, mas 70 vezes 7. Os 70 vezes 7 de Jesus não é uma expressão numérica, não é uma soma matemática, não diz respeito a números, mas diz respeito à qualidade do perdão. Porque eles tinham costume de pegar os números que tinham algum significado e potencializar esse número para demonstrar a qualidade daquela característica. Por exemplo, aqui no Ocidente, quando tem um aluno que é bom na escola, que se destaca, que tira boas notas, nós dizemos que esse aluno ele é nota
nota 10. Esse aluno é nota 10. Agora, se eu encontro algum aluno que se destaca dos demais, que ele vai além, que ele é muito bom naquilo que ele faz, usando essa característica aqui, eu poderia dizer que esse aluno ele é 100 vezes 10, ou seja, ele é muito, mas muito bom. Essa era a lógica do 70 vezes 7. Não diz respeito a números, mas diz respeito à qualidade com a qual se deve perdoar. O perdão, ele é divino. O perdão, ele é libertador. A pessoa que não perdoa, ela pouco a pouco está destruindo a ponte que um dia ela irá passar. O perdão desbloqueia bênçãos que estão bloqueadas. O perdão abre as nossas visões espirituais para contemplar os propósitos de Deus em nossas vidas. O perdão, ele é uma fonte de alegria, ele é a fonte de felicidade. Tertuliano dizia: quer ser feliz por um momento, vingue-se. Quer ser feliz por toda a vida, perdoe. É necessário o perdão. Jesus traz um exemplo claro, o exemplo máximo do perdão. Pedro não sabia, mas dentro de poucos dias ele visualizaria com seus próprios olhos o exemplo máximo do perdão, que era a entrega de Jesus a si mesmo naquela cruz do Calvário. Mas Jesus, que era um grande mestre, um grande professor, usando de uma excelente pedagogia chamada de parábola, traz um rico ensinamento a Pedro, para reforçar aquela pergunta e aquela resposta. O que é uma parábola? Mateus 13:35. Tudo isso falou Jesus em parábola para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Ou seja, uma parábola nada mais é do que uma verdade terrena, uma verdade real que Jesus resgata através do seu atributo de onisciência, para ilustrar uma verdade eterna. E Jesus, utilizando da parábola, vai citar um acontecimento, em algum momento da história, onde um determinado rei, ele acorda com o interesse, o desejo de cobrar a dívida de algumas pessoas que lhe deviam. E diante de tantos personagens, tantas pessoas que tinham algum tipo de dívida com esse rei, apareceu um, que o texto chama de servo. Se ele era servo, ele não tinha tantas condições financeiras quanto as demais pessoas. E o texto nos mostra qual era o tamanho da sua dívida. A dívida desse homem era 10.000 talentos. Diga, 10.000 talentos. Você tem noção, meu irmão, que é 10.000 talentos? Você lembra quando aquela mulher perdeu uma dracma? Ela procurou por toda a casa, revirou os móveis, varreu a casa, porque ela queria uma dracma. Porque uma dracma, ou um denário, era o valor de um salário diário de um trabalhador comum. Uma pessoa que trabalhasse o dia inteiro, ela ganhava um denário. Para a pessoa conseguir comprar aquele frasco de perfume que o pastor Marcos Tobler citou aqui, era necessário um ano, porque o texto diz, 360 denários, 360 dinheiros, era o custo de um perfume daquele. Agora, um talento não é uma moeda, um talento é uma unidade de medida, é um peso monetário. Por exemplo, se eu tenho R$1.000, R$1.000 não é a moeda real. Na verdade, R$1.000 é a junção de 1.000 quantidades de R$1, que totalizam R$1.000. E um talento, na verdade, era uma quantidade juntada
de denários ou de moedas da época. Para você ter uma ideia, um único talento equivalia a 6.000 denários. Ou seja, um trabalhador comum, para ter um talento, ele precisaria trabalhar por 17 anos sem gastar nada. Um talento. Quer ver uma outra dimensão da dívida desse homem? Os romanos, você sabe da história, cobravam altos impostos dos judeus, dos israelitas, e se juntasse toda a coleta de impostos anuais em toda a região da Judéia e da Galileia, chegaria a um valor aproximado de 900 talentos. O recurso financeiro da economia de impostos arrecadados anual em toda aquela região era de 900 talentos. Esse homem devia 10.000 talentos, uma dívida que era impagável. Se esse homem trabalhasse para pagar a dívida, ele passaria a sua vida trabalhando e não conseguiria pagar. Os seus netos não pagariam, os seus bisnetos ainda não conseguiriam pagar. Sabe de uma coisa? Esse homem se parece muito comigo e contigo quando nós não conhecemos a Jesus. Desesperados e com uma dívida impagável. Tristes e com uma dívida impagável. Sem recurso, com uma dívida impagável. Graças à bondade de Deus, que Ele veio a este mundo e pagou a nossa dívida. Aleluia. A dívida foi paga. Quando aquele homem é chamado, o rei diz: eu quero que você pague a minha dívida, você está me devendo. Ele se prostra, o texto diz, ele se prostra. Ele vai dizer o seguinte: Senhor, seja generoso para comigo. A palavra generoso no original é macrotumasson, que significa um parcelamento da dívida. Aquele homem acreditava que a solução para o seu problema era aquele rei parcelar a sua dívida. Vou repetir. Aquele homem acreditava que a solução para o seu problema era o rei parcelar a sua dívida. Mas o rei, quando ele contempla a ação daquele servo, o texto diz que ele se move de íntima compaixão. E diz o seguinte: e perdoou-lhe a dívida. E a expressão perdoou aqui é afesis no original. Afesis é diferente de macrotumasson. Macrotumasson é parcelamento. Afesis é quitação de dívida. É aniquilação da dívida. Aquele homem achava que a solução para a sua dívida, para o seu problema, era o parcelamento. Mas o rei entendeu que a solução para ele era a quitação da dívida. Aquele rei perdoou uma dívida impagável. E não pediu favor nenhum. E não pediu nada em troca. Apenas liquidou com aquela dívida. Mas tem um problema muito sério nesse texto, que quando nós lemos nos traz uma certa indignação. Como pode? Foi falado hoje aqui sobre gratidão. Esse homem deveria ser infinitamente grato, e essa gratidão deveria se materializar em forma de atitude, de conduta, para com as pessoas que também lhe deviam. Mas quando aparece um conservo no cenário, que lhe devia 100 dinheiros, ou 100 dias trabalhados, ele rigorosamente lhe faz a cobrança, a exigência para que seja lhe pago essa dívida. E alguém vai olhar e vai dizer: por que que esse homem não agiu de benignidade para com seu conservo? Por que que esse homem não concedeu o mesmo perdão que ele acabara de receber? E o segredo está nas expressões que nós citamos aqui. Esse homem, quando ele sai da presença do rei, ele não sai da presença do rei com a consciência de dívida paga, de dívida perdoada.
ele sai com a consciência de dívida parcelada, porque só perdoa quem é perdoado, quem tem a consciência de que um dia foi perdoado. Se o perdão não domina o coração da pessoa, dificilmente essa pessoa terá a prática de liberar o perdão. Agora preste atenção, esse homem, ele cobra a dívida daquele homem, daquele conservo, porque ele tinha na sua consciência: eu preciso pagar aquela dívida, eu preciso voltar lá, para pelo menos dar algum valor, para que não fique assim. E esse é o problema. Quando nós não entendemos o perdão de Deus, que está muito atrelado àquilo que nós chamamos de graça, que é um favor não merecido. Entenda, meu amado irmão, não há nada que nós possamos fazer em vida que seja suficiente para pagar a salvação que um dia foi nos dada de graça. E tem pessoas que não entendem esse perdão de Deus, não entendem esse resgate de Deus pelos homens, que buscam subterfúgios, elementos, e muitos desses elementos dizem-se sagrados, consagrados, ungidos, com uma tentativa de reforçar, uma tentativa de incrementar o processo salvífico. Entenda uma coisa: a salvação não foi paga com dinheiro, a salvação não foi paga com dólar, com libra, com euro, a salvação foi paga com o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, e não há nada que nós possamos fazer para pagar e para comprar nossa salvação. Jesus nos dá o exemplo máximo do que é o perdão. Eu preciso me sentir perdoado para poder perdoar. Tem uma frase de Dwight Moody que diz: Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento e coloca uma placa ali: proibido pescar. Ele se esquece do teu passado, ele se esquece do teu pecado. O inimigo, ele quer te convencer que a dívida foi parcelada, e como ele faz isso, ele acusa. Ele diz: você não é digno, você não é merecedor, olha só, você está jogando no lixo a salvação que Deus te deu, porque você não condiz com essa dádiva que você recebeu. Mas em nome de Jesus ele está repreendido, porque a Bíblia diz que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele sabe das tuas limitações, ele sabe das tuas condições limitadas, mas ele sabe e conhece o teu coração contrito, o teu coração desejoso de fazer algo a mais, de buscar qualidade na obra de Deus. Ele sabe, ele conhece. É necessário nós buscar o perdão de Deus para que nós possamos então liberar o perdão. É impossível perdoar sem ser perdoado. Aleluia. O maior exemplo do perdão foi Jesus pregado na cruz do Calvário. Naquela cultura, quando alguém fazia um crime, ou quando alguém tinha uma dívida, como era o caso desse servo, ele era preso e era feito um documento. Nesse documento era listado todos os crimes ou todas as dívidas desse homem. E quando ele ficasse o tempo que ele foi prescrito a ficar preso, e quando ele terminava aquele período de cárcere, o responsável pelo documento pegava aquela carta com os crimes e com todas as dívidas, e ele escrevia uma expressão lá no final. Era com essa expressão que aquele homem poderia se tornar livre novamente. Sabe qual era a expressão? Tetelestai. Quando Jesus foi cravado na cruz do Calvário, soou a palavra tetelestai, está consumado.
A cédula que era contrária a nós, que nos acusava, que nos condenava, que nos mantinha em cárcere, Jesus pegou e disse: está consumado, não deve mais nada. Jesus não passou o teu pecado no crédito, no boleto parcelado. Ele aniquilou sua dívida, não precisa pagar mais nada. Você está perdoado, você está salvo. Perdoe, Jesus tem algo grande para fazer na sua vida. Queridos, eu tenho propriedade para falar sobre isso. Eu vou contar em 4 minutos uma experiência relacionada a esse tema. Alguns anos atrás, eu nunca imaginava ser um pastor de igreja. Eu nunca imaginava pregar aqui, por exemplo. Eu era um adolescente, jogado no mundo, viciado em drogas, quando eu fui convidado por um sujeito, uma pessoa que eu não conhecia, a consumir drogas com ele, numa residência bem próxima aqui do centro de Joinville. Eu fui convidado por ele. Quando eu cheguei ali, era uma casa muito pequena, tinha uma sala e um quarto. Na sala tinha um colchão jogado sobre o piso, e no quarto tinha uma cama, um lugar muito pequeno, onde eu entrei. Lá naquela sala tinha 2 jovens dormindo no colchão, e eu entrei no quarto com aquele rapaz que eu havia conhecido naquele dia. E ele começou a andar por aquela casa de um lado para o outro, procurando fazer alguma coisa. Eu não entendi o que era, também não queria saber, meu interesse era consumir drogas. De repente ele chega na porta do quarto e pede que eu me coloque de pé. E quando eu me coloquei de pé, eu peguei em mãos as ferramentas, os utensílios para usar a droga. Quando eu acendi o isqueiro para queimar, aquele rapaz me banhou com gasolina, que em contato com a chama do isqueiro explodiu, queimando 60% da minha estrutura corporal. A pele começou a escorrer. Eu procurei ajuda, comecei a tentar de alguma forma apagar o fogo que estava sobre meu corpo, e eu pulei em cima daqueles 2 rapazes que estavam no colchão dormindo. Quando eu pulei em cima deles, eles viram a minha situação, foram levantando, e aquele meio período de levantar e tentar sair correndo, já era tarde demais. Ele pegou em mãos uma ferramenta, para ser mais objetivo, ele pegou uma machadinha, e com esse machado ele me atingiu. Não foi uma nem 2, mas foram 11 vezes. Ele me deu 11 machadadas, 7 na cabeça, 2 no ombro esquerdo e 2 nas costas. Isso aqui é só para quem crê em milagre. Você crê em milagre? Aleluia. Eu saí correndo daquela casa, sentei ao lado do mercado municipal, me levaram até o hospital São José. Do hospital São José me transferiram para o hospital infantil, me colocaram em coma induzido, onde eu fiquei 15 dias respirando com a ajuda dos aparelhos de oxigênio. Quando deu 15 dias, o médico disse: nós vamos desligar o aparelho do teu filho, falou para minha mãe, e nós vamos decretar a morte dele. No 15º dia de madrugada, Deus entrou naquele hospital e realizou um milagre em minha vida. Ele entrou naquele hospital e provou que a última palavra, ela ainda vem de Deus. O último decreto, a última palavra vem dos céus. Aleluia. Eu saí, fui para a área de queimados com 37 quilos, com bactéria hospitalar generalizada, pneumonia grave no meu pulmão esquerdo. Colocaram um dreno para drenar o líquido que saía, com um cheiro, um odor horrível. Eles escovavam as cascas da queimadura com soro fisiológico, sem anestesia. Passei por 3 meses naquele hospital sofrendo isso, cirurgias, transplantes de pele, tantas situações que o tempo não me permite compartilhar aqui. Mas de uma coisa eu sei: Deus me deu uma oportunidade de vida novamente. Eu lembro que um dia eu estava lá no hospital, chegou um pastor e disse: eu vim orar por você. E quando ele orava por mim, ele disse: eu tive uma experiência com Deus agora. Eu vi a mão de Jesus que passou por mim, e essa mão foi em cima de você, e ela apagou o fogo que estava sobre o teu corpo.
E essa mão me dizia: avisa Eduardo que eu estou apagando esse fogo para livrá-lo outro que não apaga, porque eu estou dando a ele mais uma chance. Um dia ele foi questionado em relação a esse testemunho, de que a mão foi no fogo, que a mão apagou o fogo, e ele ficou muito triste. Ele chegou em casa e foi orar a Deus, disse: Deus, eu não vou mais contar o testemunho do Eduardo, que a tua mão apagou o fogo, que a tua mão foi no fogo e apagou. Nesse momento ele ouviu uma voz, era a voz de Deus dizendo: João, com o Eduardo eu coloquei só a minha mão no fogo, com Sadraque, Mesaque e Abednego eu entrei na fornalha e passeei com eles lá dentro, e o milagre foi tão grande que o próprio imperador, que era pagão, disse: ué, não lançamos apenas 3, eu vejo um quarto, e esse quarto é semelhante ao Filho dos deuses, e ele está aqui nessa noite, aleluia. Quem sabe outro momento eu compartilho toda a história, todo o testemunho, mas deixa eu só frisar algo aqui. Eu saí do hospital, saí com um pulmão só, saí com sequelas, saí com traumas, saí com problemas. E eu lembro que a primeira vez que eu saí da minha casa e fui até o mercado, um jovem me abordou, um jovem que ficou sabendo da história, pertencia, né, a um grupo lá, e ele me fez um convite: você quer ir lá acertar contas com essa pessoa? Você conhece? Eu tenho condições aqui comigo de acertar contas com esse camarada. E eu falei assim: não precisa, porque eu já o perdoei em Cristo Jesus. Porque se eu estou aqui hoje, é porque o perdão de Deus me alcançou e possibilitou viver uma nova realidade em Cristo. E só perdoa quem é perdoado. No ano 2015, teve uma audiência aqui no fórum. Me chamaram, depois de muitos anos já desse acontecimento. E ele estava lá. Me perguntaram: você quer entrar junto com ele ou você deseja não ver ele? Eu quero entrar. Eu quero ver o rosto dele. Aleluia. E quando eu entrei, foi feita algumas perguntas para mim. E eu, de forma corajosa, porque diante do juiz, achei necessário, olhei para aquele jovem e disse: eu quero só dizer uma coisa para ele antes, independente do que for sentenciado hoje aqui, eu quero dizer para você: eu te perdoo em nome de Jesus, e você será um homem de Deus, você será um pregador da palavra, você será um instrumento de Deus, assim como Deus mudou a minha vida e mudou a minha história. Eu desejo do fundo do meu coração que Ele mude a tua vida também. Queridos, é a primeira vez que eu conto isso aqui, em toda a minha história. Obrigado, pastor. Posso? Glória a Deus. Aleluia. É a primeira vez que eu conto isso. Mas quando eu fui orar, pastor William, na terça-feira, Deus colocou essa palavra no meu coração. Querido, Deus quer te proporcionar grandes coisas. Deus quer realizar grandes coisas em sua vida. Isso aqui não é para todos, mas talvez você lá no teu coração, você sabe: eu preciso liberar o perdão para alguém. E deixa eu dizer uma coisa para você: perdão não é sentimento. Esquece essa ideia: eu não senti de perdoar ainda. Perdão não é sentimento, perdão é decisão, perdão é atitude. Eu decido perdoar. Até Jesus, quando estava no jardim do Getsemane, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Por amor, por decisão, por atitude, Ele foi até o fim, para que você fosse perdoado. E o perdão nos faz exigências, o perdão nos confronta, ele quebra o nosso ego, ele quebra a nossa razão. Talvez você está dizendo: pastor, mas eu não fiz nada, não foi culpa minha. Não importa. Essa pessoa precisa ver que o Espírito de Cristo habita em você. Jesus, Ele é o dono do universo.
João diz que por meio dele foram feitas todas as coisas. Mas Paulo vai dizer em Filipenses: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se aniquilou, se entregou, para que debaixo do céu, da terra, todos aqueles que existem, confessem o nome do Senhor. Ele se sujeitou às mais baixas humilhações, para perdoar você. No momento da crucificação, ele foi zombado, até no apogeu do seu sofrimento, quando ele estava na cruz pendurado, ele foi escarnecido por um ladrão miserável, que tinha todas as culpas, e o acusava. Mas em nenhum momento ele questionou, em nenhum momento ele indagou, mas a palavra que ele disse é: Pai, perdoa-os, 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 em nome de Jesus. Feche seus olhos aonde você está. Aleluia. Amado Deus, Senhor Jesus, que privilégio é, Senhor, ser perdoado por Ti. Um dia o Senhor nos amou de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como o Senhor teve a maior demonstração de perdão, do mesmo modo, Senhor, a Tua palavra nos diz: sede os seus imitadores, Senhor. Nós queremos imitar a Ti, Jesus. A imitação, ela nunca é perfeita. A imitação, Senhor, sempre tem algumas oscilações, mas a imitação, ela é o mais próximo que se pode chegar. Nós nunca teremos capacidades em nós, Senhor, de sermos como o Senhor, mas nós fomos orientados pela Escritura a buscar a paz com todos e a santificação. Meu Deus, nos ensina a perdoar, Senhor. Nos ensina a entender, Pai, que a graça é suficiente, e que a graça e que o perdão, ele é manifestado em forma de comportamento, de conduta, Senhor, de atitude, de obras. Não é obra que salva, mas quem é salvo pratica as obras. É a graça em nós, o favor não merecido, que desperta em nós o desejo de gratidão, o sentimento de generosidade, em buscar fazer algo a mais a Ti, Senhor. E da mesma forma que nós fomos contemplados pelo perdão divino, nos ensina a perdoar, Senhor, porque o Senhor, quando ensinou os discípulos a orar, o Senhor disse: quando for orar, diga: Pai nosso que está no céu, santificado é Teu nome, venha o Teu reino, seja feita Tua vontade na terra como no céu. O pão nosso cotidiano nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aquele que nos devem. Seja de qual natureza for a dívida, seja emocional, espiritual, nos ajuda a desbloquear, Senhor, esse sentimento precioso, essa pérola das emoções que é o perdão. E através do perdão, Senhor, a gente possa contemplar as Tuas boas mãos. Deus, eu profetizo que a partir de hoje, o Teu filho, a Tua filha, ele será mais feliz. Eu profetizo que a partir de hoje, através da liberação do perdão, meu Deus, o Teu filho e a Tua filha vão contemplar coisas grandes. Que a partir de hoje ele saia deste culto, que ele pegue o seu telefone, que ele ligue para o parente, para o amigo, para aquela pessoa que algum dia o ofendeu, que ele faça, Senhor, prepare um jantar, um almoço, um café, para dar um abraço bem forte naquela pessoa, com a qual não conversa mais há anos, quem sabe, Senhor.
quem sabe uma amizade, quem sabe o pai ou a mãe. Não há mais o contato pela ausência do perdão, mas em nome de Jesus, nessa noite, meu Deus, as cadeias são quebradas, as maldições são quebradas. A partir dessa noite, Senhor, teu filho e tua filha, eles irão contemplar, Senhor, na sua casa, na sua família. O peso vai sair, a consciência vai ficar limpa, porque há poder no perdão, Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, em nome de Jesus.